conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês, se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes, para ficar longe do teu espírito, para onde irei, o que farei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde irei, para onde fugirei, para onde fugirei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Dá-me tua mão, ó meu Senhor bendito, bendita seja sempre as tuas mãos. Prova-me, Deus, e vê meus pensamentos, prova-me, Deus, e vê meu coração. Livra-me, Deus, de todo mau caminho. Quero viver, quero sorrir, cantar pelos caminhos da eternidade. Senhor Jesus, toda a felicidade. Para onde irei? Para onde irei? Para onde fugirei? Para onde fugirei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde irei? Para onde fugirei? Para onde fugirei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, te encontro lá. Para onde irei? Para onde irei? Para onde fugirei? Para onde fugirei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu,
caminho. Tua presença sinto logo ao caminhar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada vida, que cada irmão e irmã sejam abençoados, que nós possamos juntos nessa noite, aprender a palavra do Senhor. Deus está conosco, está presente no nosso meio, e nós vamos, nessa noite aprender a palavra do nosso Deus. Vamos nessa noite estar conhecendo um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Então você que está conosco, seja muito bem-vindo, que possamos juntos, nos fortalecer, que possamos juntos aprender a palavra do Senhor, e mais do que isso, que possamos praticar a palavra do Senhor. Então nessa noite, nós vamos ter o nosso estudo bíblico. Como eu falei, na chamada lá, o tema vai ser o livre-arbítrio. Nós vamos falar sobre esse tema muito importante e que vai nos mostrar, a respeito dessa responsabilidade que todos nós temos. Então nós vamos orar nesse momento. Antes de estudarmos a palavra do Senhor, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco nessa noite. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua graça sobre a nossa vida. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite através da tua palavra, que o Senhor venha tratar conosco, Pai, aquilo que nós precisamos, que nós possamos ser obedientes à tua palavra, que nós possamos estar atentos à tua palavra. Pedimos a ti nessa noite que o teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações e que possamos, Senhor, compreender a tua palavra, e mais do que isso, que nós possamos, Senhor, cumprir
que nós possamos obedecer a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco, tem nos dado o privilégio, a oportunidade de aprender a Tua palavra. E por isso, Pai, nós pedimos a Ti, nos abençoe, Senhor, nos fortaleça e que nós possamos sair desse culto nessa noite abençoados e fortalecidos. Eu quero te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ler a palavra do Senhor, né? Quero que os irmãos possam abrir suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 2, Romanos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Romanos capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. Diz assim, Romanos, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 11, diz assim a palavra do nosso Deus. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então nós vemos aqui um tema, muito importante, um texto da palavra de Deus muito importante, que fala a respeito das consequências, das nossas escolhas. E quando nós vamos tratar desse tema chamado livre-arbítrio, nós temos que entender coisas que são muito importantes para nós. A expressão livre-arbítrio, ela não é encontrada, ela não aparece na palavra de Deus. Nós nunca vamos encontrar na palavra de Deus a expressão livre-arbítrio, mas quando nós examinamos a palavra de Deus, nós vamos ver que ela fala claramente sobre esse assunto. A palavra de Deus, ela trata claramente sobre esse assunto chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a possibilidade que todos os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam o seu destino terreno e eterno. Então, o livre-arbítrio é a possibilidade que nós temos de fazer escolhas. Nós vamos ter que fazer escolhas todos os dias da nossa vida. Então, nós precisamos entender que essa possibilidade de fazer escolhas, ela é exatamente o livre-arbítrio que nós temos. E Deus, ele dá aos seres humanos a capacidade de escolher, mas a responsabilidade de cada um dos nossos atos. Então, se nós temos, por um lado, a liberdade de fazer o que nós quisermos, pelo outro lado, nós seremos responsabilizados pelos nossos atos. E quando nós olhamos a palavra de Deus, no livro de Atos, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: não se deixe enganar. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isto certamente ceifará. Ou seja, quando se trata de livre-arbítrio, nós estamos vendo que é um privilégio, nós podermos fazer nossas escolhas, é um privilégio nós podermos escolher aquilo que nós queremos fazer, mas do outro lado é uma responsabilidade muito grande. Porque, irmãos, toda escolha, seja ela boa ou má, ela tem as suas consequências. Quando nós escolhemos coisas boas, quando nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Quando nós plantamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Então, o livre-arbítrio, ele trata exatamente dessa questão de escolha que nós temos, o privilégio de fazer
né, a possibilidade de fazer, mas a responsabilidade de pagar, né, pelos nossos atos, a responsabilidade de colher pelos nossos atos. Então, nessa noite, eu quero dar 3 exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade de escolher e escolheram mal e tiveram consequências terríveis, e quero dar também 3 exemplos de pessoas que tiveram a possibilidade de escolher, escolheram bem e foram abençoados, ok? Então, primeiro eu vou falar das pessoas que tiveram a oportunidade de escolher, né, que tiveram o livre-arbítrio de escolher entre fazer o bem e o mal, e fizeram o mal. Eu vou falar sobre 3 personagens, e depois eu vou falar sobre mais 3 personagens que decidiram fazer o que era correto e foram abençoados, ok? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre Adão e Eva. Ora, todos nós conhecemos a história. Deus, ele cria o homem, cria a mulher, coloca os dois no jardim do Éden, um lugar, né, maravilhoso, um lugar sem nenhum problema, sem nenhum defeito, e Deus fala com Adão: olha, Adão, aqui está o jardim maravilhoso, lindo, e você pode comer de qualquer fruto que você quiser. Todas as árvores frutíferas que tem aqui, você pode comer o fruto dessa árvore. Agora, só tem a árvore do conhecimento do bem e do mal que você não poderá comer desse fruto. Porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Então Deus chama Adão e fala com Adão: olha, né, você tem a liberdade de escolher, né? Pode comer qualquer fruto, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso, né, colocou nas mãos de Adão o poder de decisão. E a palavra de Deus nos mostra que Eva, né, foi a companheira de Adão, né? Ela chegou ali, foi tentada, caiu, comeu do fruto, deu fruto para Adão e logo veio a consequência. Então, os primeiros personagens que nós vemos, né, Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade de escolher, tiveram o privilégio de poder escolher entre fazer o que era certo e o que era errado, e acabaram escolhendo fazer o que era errado. Então, meus queridos, nós vemos que a consequência dessa atitude de escolher errado de Adão e Eva, né, pelo livre-arbítrio, eles comprometeram toda a raça humana. E através de Adão e Eva, pela sua desobediência, por terem usado mal o seu livre-arbítrio, eles colocaram todos os seres humanos na condição de pecadores. Então eles tinham a oportunidade, o privilégio de escolher entre fazer o que Deus tinha falado e entre desobedecer. Eles desobedeceram e, consequentemente, sofreram punições. Quando nós olhamos lá, Deus conversando com Adão, com Eva e até com a serpente, nós vemos que eles foram punidos por causa que escolheram mal, né? No seu livre-arbítrio, eles escolheram aquilo que era errado. O segundo personagem que nós vamos ver negativamente foi o rei Davi. Davi era rei de Israel, o maior rei que já teve em Israel, um homem valoroso. A palavra de Deus fala que um homem segundo o coração de Deus, mas que num determinado momento da sua vida, enquanto o exército de Israel estava na guerra, e ele deveria estar ali, né? Era normal que todos os reis estivessem na guerra junto com o seu exército. Davi estava na sua casa, no seu palácio, e de repente ele chega ali no alpendre, né, na varanda ali do palácio, e vê uma mulher tomando banho. E aí o que ele faz? Ele chama a mulher, né, pede os seus servos ali do palácio para chamar a mulher, ele se deita com a mulher, engravida a mulher de Urias, e quando a mulher fala que estava grávida, ele manda chamar Urias, né, que era um dos seus soldados. E ele diz para Urias: olha, você estava na guerra, agora você vai para sua casa, toma um banho e deita com a sua mulher. Urias pega e fala o que com ele? Não, meu rei, não é justo. Enquanto os meus irmãos estão ali guerreando, né, numa batalha, não é justo eu ir para minha casa para deitar com a minha mulher. Eu vou voltar para a batalha. Depois que terminar a guerra, eu volto e aí nós vamos ter uma vida normal.
Então o rei Davi ficou apertado. E o que ele fez? Ele escreve uma carta e manda o próprio Urias levar essa carta e entregar ao comandante do exército para que colocasse Urias na frente da batalha para que ele pudesse morrer. Então, quando aconteceu isso, Davi deve ter pensado, bom, os meus problemas acabaram por aqui. Só que Deus, ele é um Deus que é poderoso. E aí entra em cena o profeta Natã, que chega e fala com o rei Davi: olha, Davi, eu tenho um caso aqui para te contar. Nós tínhamos no nosso reino 2 homens. Um tinha um monte de ovelhas, um tinha um monte de gado, e um outro homem só tinha uma ovelha. E aquele homem que tinha várias ovelhas e vários gados, ele tomou a única ovelha que o outro tinha. O que nós devemos fazer com esse homem? Davi imediatamente deu a sentença: esse homem deve morrer. Então o profeta Natã vira para Davi e fala: olha, Davi, esse homem é você. Você tinha várias mulheres e você pegou a única mulher de Urias. Então Davi, ele reconheceu seu erro, ele reconheceu que estava todo errado, e o que acontece? Ele foi perdoado por Deus, mas a consequência que ele teve foi terrível. Por quê? A família de Davi ficou toda arrebentada por causa da escolha que Davi fez. O livre-arbítrio, quando você escolhe fazer o que é errado, a consequência vem e vem de uma maneira terrível. Davi teve vários e vários problemas na sua família por causa da escolha que ele fez. E aí nós vemos que o filho de Davi com a mulher de Urias, primeiro ele não sobreviveu, ele morreu. Houve um incesto na família de Davi, houve morte entre irmãos, isso tudo por consequência de escolha errada de Davi. O livre-arbítrio que Davi tinha de escolher entre fazer o que era certo e o que era errado, fez com que ele escolhesse naquele momento o errado, e ele pagou um preço muito alto pela sua escolha errada. O terceiro personagem que nós vemos, falando a respeito de pessoas que têm o livre-arbítrio de escolher errado, foi Judas Iscariotes. Ora, Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. Judas andava com Jesus 24 horas por dia, estava com Jesus 24 horas por dia. Judas conhecia profundamente Jesus e o seu ministério. Judas tinha visto Jesus fazer milagres, Judas tinha visto Jesus curar enfermos, ele tinha visto Jesus fazer tantas coisas interessantes. Só que chegou um determinado momento em que os líderes religiosos da época, eles queriam destruir Jesus e precisava de alguém para que Jesus fosse identificado. Então, eles chegam para Judas e falam: olha, nós precisamos de alguém que identifique Jesus para nós. Nós vamos prendê-lo e aquele que fizer isso vai receber 30 moedas de prata. Então, Judas, ele tinha ali o livre-arbítrio de escolher se ia ou não trair Jesus. E o que acontece? Ele escolheu trair Jesus. E quando nós lemos a passagem a respeito de Judas, nós vemos que quando Jesus foi preso, quando Jesus foi condenado, Judas se desesperou e acabou suicidando-se. Então, meus queridos, são 3 exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o que era certo, o que era correto, mas pelo seu livre-arbítrio escolheram fazer o errado, e cada um deles sofreram uma consequência terrível nas suas vidas. Agora nós vamos falar sobre 2 personagens, um com 2 histórias, sobre 2 personagens que tinham o poder, de decidir, o livre-arbítrio de decidir se iam fazer o certo ou errado, e decidiram fazer o certo e foram abençoados. Então o primeiro personagem foi José. José, todos conhecem a história, e José ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E quando ele chegou na casa de Potifar, a mulher de Potifar, ela agradou de José, ela gostou de José. E aí ela sempre estava tentando ficar com José, só que nunca tinha uma oportunidade. Num belo dia, Potifar estava viajando, ela dispensa todos os seus empregados, menos José. E quando José chega no palácio,
né, onde morava o Potifar, aquela mulher, ela vai e agarra José querendo ficar com ele. E a palavra de Deus fala que José, ele saiu correndo, né? Ele desapareceu da presença daquela mulher. Foi acusado injustamente, né? Ele foi acusado de ter forçado a mulher de Potifar, ficou preso, mas no final da história, nós vemos que José foi vitorioso. Imagina só, irmãos, ele tinha a oportunidade de ficar com a mulher do patrão. Ele tinha a oportunidade de se dar bem, né? Entre aspas. Ele tinha a oportunidade de estar com a mulher do Potifar. Mas, no seu livre-arbítrio, ele escolheu fazer o que era certo. Ele saiu fora do adultério, ele saiu fora da prostituição e Deus o honrou. Quando nós lemos a história de José, nós vamos ver que José, ele foi honrado por Deus. Então é importante nós pensarmos nisso, né? José, ele foi abençoado, por quê? Porque na hora que ele teve que tomar uma decisão, ele tomou a decisão que era correta. O mesmo José, né? A segunda história do mesmo personagem, o mesmo José, no final da história dele, ele teve a oportunidade de vingar os seus irmãos. Como todos sabem, os irmãos de José o venderam, né? Falaram para o seu pai que ele tinha morrido e tinham ciúmes dele, mas quando chega no final da história, José se torna governador do Egito e os seus irmãos saem da terra lá onde eles moravam para o Egito para buscar alimentos, porque estava faltando alimento em toda a terra. E aí, quando José reconhece os seus irmãos, o que acontece? Ele tem a oportunidade de escolher se iria vingar ou não aquilo que os seus irmãos tinham feito com ele. Olha só que oportunidade. José estava ali com o poder nas mãos de destruir seus irmãos. Ele estava com o poder na mão de acabar com seus irmãos, porque seus irmãos tinham tentado fazer isso com ele. Só que, pelo livre-arbítrio, né, pelo poder de decisão de José, ele resolve fazer o quê? Ele resolve acolher os seus irmãos, ele resolve trazer a sua família que estava passando dificuldades para estar com ele, para ele cuidar da sua família. Então, meus queridos, ele teve a oportunidade de vingar, mas pelo livre-arbítrio ele preferiu perdoar. E um outro personagem, né? Nesse caso são 3 personagens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Conta a palavra de Deus que esses 3 jovens que eram amigos de Daniel, eles estavam ali exilados na Babilônia e um belo dia o rei Nabucodonosor faz uma estátua de si mesmo, procurando a glória dos homens para ele, e ele dá uma ordem para que todos que estivessem naquele evento, naquela festa, pudessem se prostrar e adorar aquela imagem de Nabucodonosor. E os 3, eles fizeram o quê? Eles rejeitaram adorar a imagem de Nabucodonosor. Olha só, era o poder de decisão que eles tinham. Eles estavam ali como exilados, como escravos, e naquele momento, eles tinham livre-arbítrio de se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor ou não. E eles escolheram não se ajoelhar. Parece loucura, né? Eles estavam num país estranho, estavam sendo praticamente forçados a adorar a Nabucodonosor, mas eles decidiram que não iriam fazer isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa decisão trouxe para eles bênção, porque quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, o que aconteceu com eles? A palavra de Deus fala que eles não tinham nem cheiro de fumaça. E quando Nabucodonosor olhou naquela fornalha, aquecida 7 vezes mais, ele não viu os 3 que ele jogou lá apenas, mas ele viu mais um semelhante ao Filho de Deus. Então, meus queridos, o poder de decisão, quando nós escolhemos aquilo que é certo, aquilo que é correto, quando o livre-arbítrio que nos dá poder de decisão, de decidir alguma coisa, nós escolhemos o que é certo, o que é correto, nós vamos ser abençoados. Mas quando nós escolhemos o que é errado, nós vamos pagar um preço muito alto.
nós vimos aqui 3 exemplos, né, de pessoas que tiveram a oportunidade de decidir e decidiram errado. E 3 exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade também de decidir e decidiram fazer o que era correto. E quando isso aconteceu, eles foram abençoados. Então, nessa noite, né, concluindo, eu quero dizer para os irmãos que o livre-arbítrio pode ser bênção ou maldição para as nossas vidas. Depende das nossas escolhas, né? Desse modo, cada um de nós vamos ter essa responsabilidade. Se escolhemos certo ou se escolhemos errado, né, as consequências certamente virão. Então, a palavra de Deus nos fala, né, duas coisas importantes. Primeira, Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: desse modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Nós não temos que prestar conta para os irmãos, né? Nós não temos responsabilidade com os atos das outras pessoas. Nós não temos responsabilidade se o irmão está fazendo certo, se está fazendo errado, porque nós vamos prestar conta diretamente para Deus. Então, meus queridos, nós temos que olhar esse lado. O livre-arbítrio, ele pode ser bênção ou pode ser maldição para as nossas vidas. Um outro texto da palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, diz assim: nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Então, eu fiz, ninguém ficou sabendo. Deus sabe, Deus conhece. E Deus nós vamos ter que prestar contas para Deus das nossas decisões, nós vamos ter que prestar contas para Deus daquilo que nós decidimos fazer com o nosso livre-arbítrio. Então, meus queridos, que nós possamos fazer escolhas que sejam bênção para as nossas vidas. O livre-arbítrio, ele é uma bênção de Deus, né? Porque nós não dependemos de ninguém para fazer nossas escolhas. Nós dependemos de nós e de estar fazendo a vontade de Deus. Então, o que nós precisamos entender? O livre-arbítrio é uma bênção quando nós escolhemos aquilo que é certo. Mas quando escolhemos fazer o que é errado, quando nós escolhemos entrar pelo caminho errado, ele vai ser maldição para as nossas vidas. Então, que todos nós possamos fazer escolhas que sejam boas, plantar sementes boas e vamos ser abençoados. É muito comum nós vermos, né, pessoas que estão passando por problemas difíceis, por dificuldades, né, e muitas vezes a própria pessoa pergunta: meu Deus, o que eu fiz de errado? Quando nós vamos olhar, ele plantou uma semente errada, né? No livre-arbítrio ele decidiu fazer coisa errada, então está colhendo frutos, né, terríveis daquilo que ele plantou lá atrás. A palavra de Deus é muito clara: de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, certamente é o que ele colherá. Então, que possamos fazer boas escolhas e que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos ajudar a escolher aquilo que é o melhor para a nossa vida e que nós possamos ser abençoados com as escolhas que nós fazemos no dia a dia. Amém? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse momento. Você que precisa de uma oração especial, seja por enfermidade, por qualquer outro tipo de problema, né, que você possa falar com o Senhor, colocar nas mãos do Senhor, para que Deus possa te abençoar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Nós queremos te agradecer nesse momento, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a fazer escolhas que sejam bênção para nossas vidas. Que nós, Senhor, possamos usar bem o livre-arbítrio que o Senhor nos deu e sempre escolher fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é honesto. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos escolher fazer o que é correto para que possamos receber os frutos, Senhor, daquilo que nós escolhemos. Eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha abençoar nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, que sejam curados em nome de Jesus, aqueles, Pai, que o Senhor
estão fracos, que o Senhor possa fortalecer, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, abençoa cada irmão, guarda o lar de cada um, a família, guarda o trabalho, e que cada um de nós possamos caminhar na Tua presença, e que a bênção e que a graça do Senhor esteja sobre cada vida. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder falar da Tua palavra, de poder ensinar a Tua palavra aos nossos irmãos, e que cada um, Pai, possa aprender a Tua palavra, e não apenas aprender, mas praticar a Tua palavra. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Então eu gostaria nesse momento de dar alguns avisos, né? Como é de costume. O primeiro aviso é a respeito da nossa ida ao monte. Então sábado, 15 horas, nós estaremos ali naquele loteamento novo, né? Antes de chegar no bairro Itaubira, né? Antes de chegar da casa da Irmã Divina, né? Muitos irmãos sabem onde que é. Nós vamos entrar à esquerda ali, tem um loteamento novo, vamos estar ali. Eu quero pedir aos irmãos que vocês possam chegar na hora certa, né, para a gente não ficar atrasado com relação a essa evento, né, para a gente não ter problema. Então, você que vai, né, você que tem no coração o desejo de ir, 15 horas nós vamos encontrar lá e vamos estar ali juntos, orando, falando com o nosso Deus, louvando ao Senhor e matando a saudade dos nossos irmãos, né? Nós estamos com muita saudade de todos, tenho visto alguns, mas vai ser muito importante nós podermos estar juntos ali orando e falando com o nosso Deus. Então, sábado, 15 horas, vamos estar juntos ali no nome de Jesus. Um outro aviso especial é a respeito de que assim que terminarmos a nossa transmissão, eu vou estar postando lá no YouTube. Então, você que tem o desejo de ver de novo, né, de escrever, de anotar alguma coisa, você vai ter essa oportunidade ali no YouTube. Você que deseja passar para alguém que precisa ouvir uma palavra dessa, você tem ali a oportunidade de passar também essa mensagem e outras mensagens para os nossos irmãos. É só acessar o meu canal, Pastor Flávio Aredes, e você vai encontrar ali as mensagens, os estudos da palavra de Deus que nós temos feito nesses dias. Outro aviso especial, meus queridos, é você que deseja, né, falar conosco a respeito desse assunto ou de outros assuntos. Nós estamos à disposição, que Deus possa abençoar você, né? Eu fico feliz de poder ajudar você nas suas dúvidas, eu fico feliz de poder estar respondendo dúvidas, de estarmos conversando da palavra de Deus. Então, você que está nos vendo pela primeira vez, né? Você que está chegando agora, né? Sinta-se à vontade, é um prazer poder falar com você das coisas do Senhor. Eu quero deixar o número do meu telefone, né, e o WhatsApp, que é o mesmo, é 31 98774 0591. Então, manda uma mensagem, nós vamos estar ali à disposição para falarmos a respeito das coisas do Senhor. E, para terminar, né, no próximo domingo, nós estaremos aqui às 19h30, onde vamos louvar, adorar ao Senhor e meditarmos na palavra do nosso Deus. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar conosco e que Deus possa fazer grandes coisas por cada um de nós. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então, sábado agora, estaremos juntos ali. Eu quero pedir para os irmãos para que possam ir cada um no seu carro, né, ou na sua moto, e vamos de máscara, né, vamos manter o distanciamento, mas vamos estar juntos para louvar e adorar o Senhor. Amém? Deus nos abençoe, no nome de Jesus.